Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Vamos finalizar o livro de 1 Reis, um capítulo maravilhoso, o capítulo 21 e o capítulo 22. Iniciamos o capítulo 21 com um homem chamado Nabote. Nabote, ele tinha uma vinha perto do palácio de Acabe, e Acabe desejava aquela vinha, e ele foi até Nabote pedindo a vinha e oferecendo para ele um território melhor, mas ele fala que não iria entregar a herança de seus pais para Acabe. Acabe volta para casa, cabisbaixo, depressivo, não quer sair da cama. Jezabel vê aquela situação e pergunta por que ele está daquela forma. Ele revela para Jezabel o que aconteceu. Jezabel cria uma cilada, manda Acabe assinar a carta e eles então preparam ali a morte de Nabote. Nabote é morto, Jezabel manda Acabe ir tomar o território, e quando Acabe vai até o território de Nabote para tomar a vinha, a palavra do Senhor vem sobre o profeta Elias para ir ao encontro de Acabe. E ele chega na presença de Acabe e olha o que Acabe fala para o profeta. Capítulo 21, versículo 20. Então Acabe disse a Elias: Já me achás, ó inimigo meu? Ele respondeu: Achei-te, porque te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor. Então Acabe chama Elias de seu inimigo. Em outro lugar, Acabe chama Elias de perturbador da paz. Esse é o profeta verdadeiro. Por que Elias era inimigo de Acabe? Porque ele não negociava a palavra do Senhor. Ele falava exatamente aquilo que o Senhor mandava ele falar. E por isso ele era considerado inimigo de Acabe, porque Acabe era um homem mau, um homem iníquo, um homem que estava totalmente contrário à lei do Senhor, e por isso ele era perturbado por Elias. E todos os discípulos, todos os profetas são chamados para serem fiéis à voz do Senhor. Amém? E aí, irmãos, Elias então confronta Acabe e fala que ele vai ser exterminado, como aconteceu com Jeroboão e como aconteceu com Baasa, os dois reis. E Acabe ouve aquelas palavras de Elias, sabe que ele é um grande profeta, e ele então se humilha perante o Senhor. Olha o versículo 27. Acabe ouviu essas palavras, rasgou as vestes, cobriu-se de pano de saco e jejuou. Ele se deitava em pano de saco e andava cabisbaixo. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: Não viste que Acabe se humilha perante mim? Por isso, porque ele se humilha perante mim, não trarei o mal enquanto ele viver, mas no dia de seus filhos trarei o mal sobre a sua família. Então o Senhor segura a maldade que viria sobre a família de Acabe para acontecer nos dias de seus filhos. E aí no capítulo 22 nós vemos então a morte de Acabe, e nós vemos então uma aliança do rei Josafá com Acabe para atacar o rei da Síria. E quem é o rei Josafá? O rei Josafá é o rei do sul, o rei de Judá. Josafá era um homem temente ao Senhor, um homem honrado, mas que fez uma terrível aliança com Acabe que não deveria ter sido feita. E aí, antes dele ir para a guerra contra a Síria, eles vão consultar os profetas, e acho que, se não me engano, 400 profetas eles são consultados, e eles falam: não, pode atacar que vocês terão vitória. Mas Josafá não sente firmeza nessas palavras e pergunta a Acabe se não tem mais um profeta. E aí Acabe fala: tem um aí, mas ele não é legal, ele só profetiza coisas ruins para mim. E aí Josafá fala assim: eu quero esse. E aí fala para trás então, e esse é Micaías. Micaías é um profeta honrado como Elias, que não negocia a voz do Senhor. E aí, no caminho, os homens falam para Micaías: Micaías, ó, tá todo mundo profetizando vitória, bênção para Acabe, não vai você falar o contrário. Mas Micaías fala: irei dizer aquilo que Deus mandar eu dizer. Então, versículo 11 fala assim: Zedequias, filho de Kenanã, fez para si um chifre de ferro e disse: Assim diz o Senhor, com esses ferirás os sírios até que sejam aniquilados. Do mesmo modo também profetizaram todos os profetas, dizendo: Ataca a remote de Gileade e serás bem-sucedido.
porque o Senhor entregará nas mãos do rei. Então estava todo mundo profetizando vitória. Aí Micaías chega, é o que Micaías fala, versículo 14. Micaías disse: tão certo como vive o Senhor, farei também somente aquilo que o Senhor me disser. Quando chegou à presença do rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote de Gileade para atacá-la? Ou não? Ele respondeu: ataca e será bem-sucedido, porque o Senhor entregará nas mãos do rei. Então, assim, Micaías está falando: ataca, vai lá, ataca, vai ser bem-sucedido. Já que é isso que vocês querem ouvir. Aí olha o que o rei fala, versículo 16. O rei disse: quantas vezes terei que te fazer jurar que não falarás senão a verdade em nome do Senhor? Então, vem que o rei fala assim: para de palhaçada aí, Micaías, fala o que o Senhor disse para você. E aí, olha o que ele responde, versículo 17. Então ele disse: vi todos o Israel disperso pelos montes como ovelhas, que não tem pastor, e disse o Senhor: estes não têm senhor, volte cada um em paz para sua casa. E o rei de Israel disse a Josafá: eu não te disse que ele não profetiza o bem a meu respeito, mas somente o mal? Micaías prosseguiu: ouve a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no trono. Vi o Senhor assentado no trono e todo o exército celestial em pé junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor perguntou: quem enganará Acabe para que ataque e morra em Ramote de Gileade? E um respondia de um modo, o outro de outro. Então saiu um espírito a apresentar-se diante do Senhor e disse: eu o enganarei. E o Senhor lhe perguntou: de que modo? Ele respondeu: eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas. Então o Senhor disse: tu enganarás e ainda prevalecerás. Sai e fazes assim. Então nós temos aqui um cenário bem parecido com Jó. Lembram quando os filhos de Deus foram se apresentar ao Senhor e Satanás foi junto e teve aquele desafio lá a respeito de Jó? Aqui nós vemos um espírito imundo, mentiroso, se apresentando, pedindo permissão para ser mentira na boca dos profetas, para animar Acabe a ir para a guerra para que ele fosse morto, e assim o Senhor permitiu. E a visão então de Micaías é uma visão tremenda. Ele vê o Senhor assentado no seu trono e vê seu exército. Que visão magnífica e maravilhosa, irmãos. E aí, irmãos, então Acabe ele vai para a guerra, e na guerra ele não veste suas roupas, ele se finge ser um soldado normal lá, coloca suas roupas sobre Josafá, malandro, né? Que é a morte de Josafá. Mas aí acaba que não dá certo. Um frecheiro lá pega a flecha e lança a esmo. O que é lançar a esmo? É lançar sem direção, é só puxar e lançar. E essa flecha é guiada pelo Senhor certinho no alvo, na vida de Acabe. E Acabe então morre e a palavra do Senhor é cumprida. Os cachorros lambem o seu sangue. Assim nós terminamos então a nossa visão panorâmica a respeito da morte de Acabe, a respeito de seu filho que vai começar a reinar agora. Deixa eu ver o nome do filho dele aqui. Assim Acabe descansou com seus pais e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. E aí nós vamos ver a respeito do seu filho nos próximos capítulos. Então, finalizamos aqui, irmãos, nossa leitura da visão panorâmica, capítulo 21, capítulo 22, e que é essa questão sobre não negociar a voz do Senhor, não negociar aquilo que Deus comunica ao teu espírito, não se segurar e deixar de entregar, seja algo que você venha realmente dar valor. Assim como Micaías, assim como Elias. Havia lá 400 profetas que negociavam o chamado, a voz de Deus. Eles não ouviam nada de Deus, eles só ouviam o que o rei queria ouvir. Então não profetize o que as pessoas querem ouvir, profetize aquilo que o Senhor está mandando você profetizar. Amém? Graça e paz. Fui.